é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Bem-vindos ao Date Onde Vão, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode trazer saúde no seu relacionamento afetivo, nas suas finanças e aí no seu ambiente também. Olá, meninas! Olá, Carol. Olá, Nath. Tudo bem, Graça? Tudo bem, Carol? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui no nosso especial de Natal falando sobre fé e espiritualidade. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar uma introdução um pouco técnica aqui, mas como eu sei que o pessoal que está nos assistindo, mesmo aqueles que estão vendo a gente pela TV, tem a oportunidade de assistir a gente novamente pelo YouTube, então o que eles não entenderem aqui, eles voltam lá no YouTube, no nosso canal, Date Onde Vão, assiste novamente e vai ficar tudo muito claro. Comenta, pergunta, espera a nossa resposta. Compartilha. Tire as dúvidas, porque realmente tem uns nomes aqui bem complicados, mas é para que vocês entendam o fundamento de tudo que nós vamos falar hoje aqui. Só existe essa troca, né, entre esse divino, esse sobrenatural e nós, porque existe uma coisa chamada campo. Tudo acontece através desse campo. Campo esse que Napoleão Hill chama de éter. Greg Brand chama de matriz divina. Deepak Chopra chama de infinitas possibilidades. Inclusive, meninas, Deepak Chopra tem um livro muito bom que chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que nós podemos fazer um episódio qualquer dia desse somente sobre esse assunto, que é muito bacana. David Bohm, pupilo de Einstein, chama de holo-movimento. Hélio Couto chama de vácuo quântico. Isso tudo nada mais é do que o campo com nomes diferentes. Quando eu levei esse conhecimento para a internet, uma seguidora me perguntou assim: Carol, é esse mesmo campo da constelação familiar? O campo da constelação familiar é o campo morfogenético. Ele é uma camada, uma das diversas camadas que existe dentro desse campo que nós estamos falando hoje aqui. Esse campo que nós estamos falando hoje aqui é o campo completo. O campo morfogenético é o campo onde a gente repete comportamentos do nosso bisavô, do nosso tataravô, sem mesmo ter conhecido eles, justamente por conta dessa influência energética. Então, o campo da constelação é só uma das camadas desse campo que nós vamos falar hoje aqui. Imagine vocês que eu pego um órgão de vocês, qualquer um. Vamos supor aí que eu vou pegar um rim. E eu dou um super zoom nesse rim. Eu vou chegar na sua célula. Eu dou um super zoom nessa célula, eu chego nas suas moléculas. Eu dou um super zoom nessa molécula, eu chego nos seus átomos. Aí, nesse átomos, é onde eu encontro os prótons, os nêutrons e os elétrons. Só que não acabou aqui. Se eu der um super zoom através dos prótons, eu vou conseguir chegar no quarks. E não acaba por aqui. A gente ainda tem o bóson de Higgs. O que é isso? Peter Higgs ganhou um prêmio Nobel em 2013, quando ele estava estudando o bóson de Higgs, que é onde tudo se cria. Só que não acaba aqui, gente. E é aqui que nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. Porque através desse bóson de Higgs, a gente descobriu o vácuo quântico, que é um buraco, um oco, onde todas as coisas existem. E esse vácuo, se a gente pegar o caminho e fizer ele de trás para frente, vamos lá de novo então, ó. Bóson de Higgs, quarks, elétrons, nêutrons, prótons, átomos, moléculas, células, seu rim, você, eu, a praia, o prédio, Marte, o Sol, a Lua, a Terra, ou seja, tudo que existe, tudo que há de existência tem esse vácuo
quântico. E a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas quando os físicos chegam nessa parte, eles não podem falar de Deus, né? Então, nesse momento, eles viram a página e começam a falar de torta de maçã e vamos mudar o assunto. Até porque quando você traz tudo isso à tona, a ciência que explica tudo isso é a física quântica, Sim, né? E o maior físico que nós tivemos foi o Einstein. sim, E o Einstein provou que a matéria não existe, né? sim. Ou seja, essa taça, essa mesa, tudo que a gente tem aqui, Nada existe. cientificamente não existe. Então, É é uma dentro criação. é exatamente dentro desse vácuo quântico que todas as coisas existem e nada está separado. Então, nós somos um. E aí eu volto de novo em um dos princípios da constelação, né? Que o uno é igual ao todo e o todo é igual ao uno. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que se eu não consigo corrigir o comportamento do outro, eu consigo corrigir a minha visão, a minha percepção em relação ao outro. Aí parece que foi o outro que foi corrigido. Então, é desse Deus soberano, é desse Deus supremo, é desse Deus que está em todas as coisas e todas as coisas estão nele, que nós vamos falar um pouquinho hoje através da fé e da espiritualidade. A primeira coisa que eu queria que vocês trouxessem é: o que é fé para vocês? O que é fé para você, Graça? Fé é acreditar em algo maior que a gente, né? É acreditar que é possível, é acreditar que tem algo mais, né? Que não somos únicos aqui, né? Que tem algo por nós, que tudo é possível quando se acredita, né? Acho que fé está gerando nessa parte, sem criar para o lado de religião, né? Não, sim. Mas por esse lado de olhar como uma coisa maior que a nós. E para você, Nath? Então, eu não consigo dissociar a fé de religião. Eu tenho essa dificuldade, né? Não dissociei, mas para não entrar nesse Não, eu entendi. princípio, né? Eu tô dizendo Mas assim, que eu tenho dificuldade. Eu Sim. não consigo dissociar a fé de religião, né? Quando se fala fé, automaticamente meu Sim. pensamento já caminha para Para religião, sim, né? mas Eu não consigo dissociar. Mas eu entendo que fé é você acreditar e ponto. Isso, é exatamente só, isso que eu ia sim. falar. Porque imagine que você, independente de religião, você precisa ter fé o tempo todo. Por exemplo, hoje, quando eu saí de casa para estar aqui, eu precisei ter fé que a agência estaria aberta, que a produção estaria aqui, que vocês realmente iriam se encontrar comigo aqui. Então, isso é um tipo de fé, é uma fé que nós precisamos ter. Então, essa fé não é só essa fé religiosa, é essa fé em mim, essa fé nos meus sonhos, na minha capacidade, essa fé que eu preciso ter no outro. A gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente precisa ter mais fé no outro do que ele mesmo. Então, a fé, ela está o tempo todo na nossa vida. De alguma forma, ela está o tempo todo presente na nossa vida. E aí vem uma questão que é a questão da espiritualidade, como desenvolver essa espiritualidade, como alimentar, sustentar essa espiritualidade, que é um dos pilares essenciais da nossa vida, através dessa fé. E aí é que entra uma coisa muito linda, que é o dom. O dom que Deus deu pra gente, essa fé que a Nath fala, da fé religiosa, né, dessa fé de crença mesmo, é um dom. É um dom que ele deu para todo mundo, e cada um vai desenvolver, sentir e viver aquilo de uma forma. Às vezes, a maneira como você desenvolve a sua espiritualidade é absurdamente diferente da minha. E aí entra uma questão muito intrigante, que é: a gente vive muito isso dentro das nossas crenças, né? Independente de crenças, a gente vive muito isso. De uma pessoa achar que por você ter uma espiritualidade diferente da dela, você tem mais fé que ela ou menos fé que ela. Aí você fica olhando e fala assim: nossa, mas eu não consigo crer igual você. Ah, mas eu não consigo sentir essa presença desse divino, desse sobrenatural, desse Deus, desse Jesus, igual você sente. Ah, mas busque a sua maneira de sentir. Às vezes é porque você está querendo entrar num quadradinho do outro. Deus fala com você no seu quarto, na sua igreja, no seu louvor, no seu trabalho, na sua caminhada. Autoconhecimento em tudo o tempo todo, até para desenvolver a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa fé.
Queria que vocês Porque- pusessem mais um pouco o ponto de vista de vocês em relação a isso. Quando a gente pensa no Natal e a gente vem trazer aqui uma comemoração, né, do Natal, um episódio especial sobre o Natal, automaticamente a gente revive o que a fé católica, a evangélica, A fé cristã, né? a fé cristã como um todo, ela acredita que foi o nascimento De Jesus. de Jesus. Sim. Mas nós não temos só essas religiões, né? E, ao mesmo tempo, essas outras religiões, elas estão inseridas no mundo do Natal, porque qualquer lugar que elas vão tem decoração de Natal, né? Vende-se, é feriado, comemora-se, embora não seja uma crença daquela religião, é como se fosse inerente a qualquer religião. Mas essa o próprio comemoração. tempo, né? É. O tempo foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Exatamente. E aí, isso tudo elucida muito mais essa questão da fé. Por quê? Porque o espírito natalino, em que a gente acredita no renascimento, numa vida nova, né? Faz com que todo mundo reflita, ainda que a pessoa não seja cristã. Porque o tempo do Natal faz isso. Sim. A energia, a né? energia, ela de certa forma impõe isso, né? E aí entra muito forte essa questão da espiritualidade nesse final de ano, por isso. O que faz sentido para mim? Como é que vai ser meu ano novo? Como que eu vou me preparar para ele? De que maneira que eu vou começar o outro ano? Eu vou realmente trazer esse espírito de Natal para a minha vida, esse espírito de perdão, de renascimento, e para tudo isso eu preciso de um grande autoconhecimento, né? Eu Sim, preciso fazer uma reflexão do ano que passou, eu preciso pensar onde eu errei, onde eu preciso melhorar, quais os relacionamentos eu mantenho, quais os relacionamentos eu retiro. E aí a gente tem que ter um olhar sobre o outro, de que maneira também eu não estou refletindo no outro algo que é meu, né? Que eu não estou projetando no outro Sim. algo que é meu. Em que sentido eu não estou terceirizando para o outro algo que é minha responsabilidade. E a partir disso, Nath, eu vejo também, em contrapartida do que você está falando, essa questão mesmo, das pessoas, elas andam muito olhando mais para o outro, para fora, do que para dentro, né? E aí vem também a parte do Natal, essa parte do materialismo, né? Que acaba confundindo, porque a política, a sociedade impôs Consumismo. essa questão do consumismo e atrapalha muitas pessoas nessa questão de ver a fé ali, ver qual o significado mesmo do Natal. E acaba indo para. Eu acho que muitas, hoje em dia, vêm nessa parte desse materialismo, né? E acaba deixando de lado o sentir, né? A paz, o amor, as coisas importantes desse momento. O propósito em si, né? O Porque se propósito você em si. parar para pensar, né, na proposta de celebrar o Natal, e quando você olha em paralelo esse incentivo ao consumismo, perde completamente o propósito, porque o propósito não é você refletir, você ver o que deu certo no seu ano que passou, ver o que vai dar, o que você vai repetir no próximo ano, o que você vai deixar para trás, né? Não vai levar para o seu próximo ano. E aí é uma época em que o comércio fica tão estressante, todo mundo tão estressado, tão irritado, fila para todo lado, aquela confusão, e acontece brigas por causa de coisas tão superficiais, né? Tão distante, tão longe do propósito mesmo. E interessante quando a Nath fala da questão de diferentes religiões, mesmo assim nesse período, é justamente a gente entender a força desse vácuo quântico que a gente chama de Deus, e começar a ver esse Deus, sabe? No rio que flui, na chuva que cai, na semente que brota, no perdão que você precisa liberar para o outro, na forma de você entender a dificuldade, a diferença, a limitação do outro, assumir a sua dificuldade, a sua limitação, Não colocar terceirizar, né? limite, exatamente, dar limite para você mesmo, aprender a dar limite para o outro, porque só dá limite para o outro quem sabe dar limite para si. Sim. Falar, eu não sei dizer não para o outro, então você não sabe dizer não para você. Então, é olhar para tudo isso e começar a ver esse Deus em todas essas coisas, em todos esses movimentos, e entender que nada existe fora dele, nada existe longe dele, e que ele está em todas as coisas, e que eu preciso começar a ver isso dessa forma, porque isso vai preenchendo a minha alma, isso vai alimentando essa área da nossa vida que é tão essencial, que é a espiritualidade. E vendo essa parte que você fala, Carol, a gente vê que nós somos um, né? É uma unidade de tudo. Então,
principalmente por isso a gente deveria olhar o outro com mais compaixão, né? Porque ele faz parte de toda essa natureza nossa, né? E as pessoas hoje deixaram isso de ver, né? Ter essa compaixão, ter esse olhar de cuidado, né? De Empatia. de ajuda, principalmente nesse momento, né? Que eu acho que muitas pessoas elas começam a ajudar. Tem muitas pessoas que fazem Mas só faz doações, agora, né? mas só faz nesse momento, né? E é importante a gente pensar, lembrar duas coisas, né? Muito importante, que as 3 sentadas na mesa não têm a mesma religião, Sim. Sim, né? sim. É a primeira coisa, nem por isso nós não estamos aqui toda semana, né? E a segunda coisa é se ponderar, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de extrema intolerância política, né? A Covid-19 trouxe isso para a gente também. Nós vivemos um país bipartido, sendo mais superficial, e muitas famílias se separaram, muitas famílias se distanciaram por conta das questões ideológicas e políticas que têm acontecido. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui no nosso assunto, porque eu vou vender para você. Esse projeto só existe, esse episódio só vai ao ar, porque nós temos alguns patrocinadores. E um deles é o CH Móveis Planejados. Então, se você está precisando otimizar o seu espaço, tanto residencial, urbano, rural, clínica, hospitais, a gente faz orçamento sem compromisso. A gente também depois trabalha com o acompanhamento, né, da pós-venda, se você precisar de fazer ajuste, revitalização, alguma coisa que saia do lugar, alguma corrediça que dê problema, é só acionar, a gente vai lá, troca para vocês também. Atende Pouso Alegre região, já fizemos vários clientes em São Paulo também. Então, em algum lugar da tela vai aparecer aqui o contato do Carlos Henrique e você solicita o seu orçamento sem compromisso. E o nosso outro patrocinador é o app daqui. Lembram das páginas amarelas da lista telefônica de antigamente? Hoje a gente tem um aplicativo onde você vai encontrar vários especialistas. Vamos supor que a sua máquina de lavar deu um problema. Você precisa de alguém para consertar. Ao invés de você ir lá no grupo da família e perguntar onde tem um profissional que faz isso, você vai no app daqui, busca pela especialidade que você deseja e você vai ter ali, na maior facilidade, na palma das suas mãos, um clique, você já achou vários profissionais da área que você está buscando. Isso para todas as áreas: médico, engenheiro, encanador, pedreiro. Então, o app daqui. E você que tem interesse em ser um patrocinador também, entre em contato com a gente. O telefone é 35 99922 1832. Nós vamos passar para você o nosso Media Kit, onde tem todas as informações necessárias para você ser um patrocinador do podcast Deite Onde Vão. E agora nós vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. E é legal a gente pensar, quando a gente traz essa questão do Natal, como um ponto de união, de perdão, de retorno, de trazer à tona as questões familiares, que é o que a gente fala muito aqui, né? De que menos é mais. Então, assim, é interessante que eu tenha uma posição política? Mas a minha posição política radical vai mudar o país de alguma maneira? Ela vai impactar de alguma maneira? Ou ela vai impactar a minha família, né? Em que momento eu preciso ter o equilíbrio das minhas crenças religiosas, políticas e tudo mais, e em que momento eu tenho que entender que a religião, que a política, que todas as outras coisas, elas são limitadores na minha vida. Porque elas trazem crenças muito limitantes. Sim. E aí, em que medida eu vou permitir que isso aconteça, em que medida eu não vou permitir que isso aconteça. Isso a gente só consegue com o autoconhecimento. Sim. Eu vi uma frase, um meme essa semana, que eu ri muito. Eu detesto gente curada demais. Elas são sem graça. Por que elas são sem graça? Elas são sem graça. Elas são sem graça, elas não brigam. Simplesmente elas não brigam. Elas me deixam no vácuo e não respondem, né? Elas não são rei. Querem o tempo todo tá focada na solução. Sim. Tá, mas e aí? Aconteceu isso. Agora, qual que é a solução? Aconteceu, beleza, tá. E daí? A gente não fica discutindo quem tá certo, quem tá errado, quem tem razão, quem não tem. Tá, aconteceu, e agora? Tá, qual a solução? Porque o caminho de ter razão é totalmente inverso do caminho de ser Sim. feliz, né? Sim.
E aí o importante é a gente entender esse espírito, independente de crença, de religião, entender esse espírito de fato e aprender a viver isso de uma forma não só nessa data, mas um estilo de vida. Fazer dessa energia, desse momento, desse contexto, um estilo de vida mesmo, para você de fato ter uma vida mais leve e entender o quanto nós temos a necessidade de olhar para dentro. Nós temos uma área do nosso cérebro, gente, que ela é literalmente só para a questão da espiritualidade. Então, assim, neurologicamente falando, quando você desenvolve o hábito, né, da oração, da conexão com esse ser superior através daquilo que existe dentro da sua crença, de fato, ilumina algo lá dentro do seu cérebro. Ô, Carol, qual a diferença de fé e espiritualidade? Fé e espiritualidade? Espiritualidade é uma área da sua vida. A espiritualidade é a necessidade de você... É como você cuida da sua atividade física, é como você cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, você precisa cuidar dessa espiritualidade. A espiritualidade ela é uma área essencial da sua vida. É um sistema de crença, você diria isso? Não. A fé é o sistema de crença. A espiritualidade, ela é esse invisível que você pode desenvolver, você consegue desenvolver a sua espiritualidade independente da crença. Fé. A fé é aquilo que eu falei, você precisa ter essa fé. Inconscientemente, você vai ter essa fé. Né? Você vai ter a fé... Independente do que seja, né? Exatamente. Independente do que. Nós vivemos por fé. Você pode ter fé e não ser espiritualmente evoluído. Não ter... Exatamente isso. Exatamente isso. As duas coisas, elas caminham juntas, mas elas não são a mesma coisa. A fé e a espiritualidade. E a ciência explica isso de uma maneira muito, muito interessante, né? Porque a ciência explica exatamente essa espiritualidade sendo essa parte mesmo neurológica, essa necessidade que a gente tem de desenvolver ela, de alimentar ela, neurologicamente falando. Eu ligo a espiritualidade na sabedoria. Eu olho uma pessoa, eu penso assim, aquela pessoa, ela tem uma espiritualidade, sempre é uma pessoa sábia. Né? Sempre é uma pessoa que tem uma sabedoria e usa a sabedoria na vida. Então, eu consigo diferenciar a fé da espiritualidade por isso. Por olhar a pessoa sábia. Porque ela sabe lidar com a vida, com todo o cotidiano, como viver melhor. Né? Mas é justamente por conta dessa troca que acontece entre esse divino, invisível, superior e ela, através desse campo. Mas por quê? Porque ela desenvolveu a espiritualidade dela. A neurociência, ela fala que quando você não tem fé, quando você não tem o hábito de desenvolver a sua espiritualidade, você não consegue ser feliz. Porque é uma eterna insatisfação que você não sabe de onde vem e nem como preencher. Então, você começa a buscar preencher esse vazio que existe dentro da sua alma com coisas materiais, com coisas superficiais, com fonte de prazer imediato. Mas é justamente por conta dessa necessidade que a nossa mente tem de você desenvolver isso. A oração, ela foi feita uma pesquisa científica que as pessoas que oram, elas se curam de doenças físicas muito mais rápido. E isso não tem nada a ver com a fé dela em si, entendeu? Não é a fé da religião tal, a fé da religião... Não tem nada a ver. Assim com o sistema de crença. Sim. Com essa eu acredito que eu vou me curar. Exatamente, mas tem a ver com essa espiritualidade que a gente tem necessidade de desenvolver. Então, uma pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida, ela é sim uma pessoa mais feliz, ela é uma pessoa mais realizada, ela é uma pessoa mais grata, porque ela entendeu que esse vácuo quântico que existe em todas as coisas é a presença desse Criador soberano. Então, ela consegue ver esse Criador em todas as coisas, e o tempo todo. E isso vai fazer com que você se sinta mais prazer. Eu estou conseguindo transmitir o meu pensamento? Vai fazer com que você sinta mais gratidão e não questione tanto as coisas, sabe? Eu falo que o diagnóstico, ele me ensinou 3 coisas, por enquanto. Eu ainda vou aprender muita coisa com esse diagnóstico, mas por enquanto eu posso dizer que eu aprendi 3 coisas. E uma delas foi a fé verdadeira, o praticar a fé mesmo, que até então eu conhecia a fé de ouvir falar. Você tem que ter fé, tenha fé, vamos ter fé.
Sabe essa coisa assim, de conversinha que a gente E é fala? meio fácil ter fé quando tá tudo bem, né? Exatamente isso que eu tô falando. É exatamente isso. Por quê? Porque qual foi o momento em que o diagnóstico me trouxe essa fé? Foi o momento mais crítico de todos, assim, dentro do hospital, em que eu olhei para aquilo tudo, olhei para o meu redor e falei: isso aqui vai passar. Na hora, eu não tinha a menor consciência de que era isso que estava acontecendo. Mas depois, até em processo terapêutico mesmo, como eu entendi que naquele momento ali eu desenvolvi, eu abri assim, uma janela, uma porta mesmo muito grande, de como realmente viver e praticar a fé e entender o que é fé de verdade. E dali em diante eu comecei a me ver dessa forma. Eu me via curada, eu me via sarada, eu me via arrumada, eu me via trabalhando, não me via daquela forma que eu estava. Então, isso é praticar a fé. E a neurociência fala uma coisa muito bacana e a religião chama de espírito, né? A psicanálise chama de psique, para ficar chique, que eu acho. Certamente. E a física quântica chama de energia, de campo e de consciência, porque nós somos essa consciência. Nós não somos a nossa mente. Nós somos uma consciência. Só que por que a gente não vive o tempo todo em estado de consciência? Por conta das leituras que a gente faz, das experiências que a gente tem no nosso dia a dia. Das crenças que são instaladas em nós através de tudo chama VACOG, né? Que é a visão, a audição, o sinestésico, o olfativo E você acha que a gente nasce com essa consciência e vai perdendo ao longo das crenças, de tudo? As crenças que vão sendo instaladas em você vai fazendo com que você perca. As crenças que vão sendo instaladas em você através dos seus 5 sentidos, que é o VACOG, vão fazendo com que você vá se afastando cada vez mais dessa consciência. Que dentro da terapia, a gente chama de identidade. Mas é tudo a mesma coisa, gente. É só nomes diferentes. Mas quando você vai lá no fritar dos ovos, é tudo a mesma coisa. Ou seja, nós somos um pedacinho dessa consciência divina que existe, sabe? Nós somos isso. Só que por que nós não vivemos isso o tempo todo? Por conta das leituras que a gente faz, que deixa a gente limitado. O meio ambiente, o ambiente que a gente vive, Tudo o jeito que foi criado, a epigenética, um monte de coisa vai campo, trazendo morfogenético, vai atrapalhando tudo isso. Tudo isso vai influenciando, a cultura, tudo isso vai influenciando. E vai fazendo com que a gente vá se afastando disso. E aí, viver essa espiritualidade, desenvolver essa fé, vai ficando cada vez mais desafiador. Mas é justamente por conta dessas influências que a gente tem do nosso meio externo, esses inputs que são colocados na nossa mente, que vai gerando como resultado os comportamentos e as ações que a gente tem. Muito legal. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão trabalhando a espiritualidade de vocês? Como é que tá o sistema de crença, de fé, de quem tá ouvindo a gente? Tá legal esse papo cabeça? Ou tá meio tenso? Acho que tá legal, não tá? Tá muito cabeça? Tá muito cabeça? Coloca aí pra gente nos comentários. Tá muito cabeça? Nós estamos viajando. O que vocês acham? Se tiver muito cabeça, a gente Vocês querem continuar assistindo? Próximo bloco, quinta-feira, às 19 horas. Não percam. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na